Os 7 livros de ficção para quem gosta de matemática. O que vamos ver nesse vídeo? Nesse vídeo, quero mostrar, através de 7 livros brilhantes, como a matemática e a literatura, quando combinadas em tramas de ficção, resultam em obras maravilhosas e absurdamente empolgantes. A matemática, assim como a literatura, excita a mente de várias pessoas, enquanto enche de tédio a mente de outras. Muito dessa situação vem da forma com que essas pessoas absorvem esses campos aparentemente díspares do conhecimento humano no período escolar. Mas a matemática e a literatura realmente combinam? Para muitas pessoas que amam a ciência, como eu, por exemplo, a matemática é parte da linguagem de programação secreta do universo, um portal para dimensões que muitos nunca perceberão. Não é de admirar que grande parte da ficção científica, e até mesmo alguma coisa de fantasia, tem um vínculo direto, embora muitas vezes oculto, com a matemática e disciplinas relacionadas, como química, física, computação, engenharia e correlatos. Nesse sentido, matemática e literatura sempre tiveram uma forma complementar dentro do meu universo pessoal. Mesmo sendo um servo da matemática, sempre me dediquei a leituras de bons livros de ficção e não ficção, sempre ficando fascinado com o aspecto explorador de ambas as áreas que possuem muitas tangências e interseções. Várias histórias de matemáticos famosos, como Hipátia de Alexandria, Arquimedes de Siracusa, Évariste Galois, este que morreu em um duelo, e até mesmo de Gauss, por exemplo, dariam romances pitorescos, assim como várias outras passagens da história da matemática e a maneira como essa área do conhecimento mudou o mundo resultariam em épicos de tirar o fôlego. Estes são os 7 melhores livros de ficção para quem ama matemática. A matemática revela os limites da imaginação do homem pela ciência e como, ao encontrar uma solução, é possível iluminar uma ideia que outrora parecia fruto de ficção. A matemática pode iluminar tanto as coisas mais simples quanto as mais complexas. O mesmo se aplica à literatura. Por isso, nos 7 livros indicados a seguir, tentamos listar boas tramas de ficção literária para quem ama a matemática. O primeiro deles é um thriller sobre criptografia, o primeiro livro de Dan Brown, titulado Fortaleza Digital. Nesse momento, quero registrar que o link de cada um dos livros está colocado na descrição do vídeo. Dessa forma, você pode encontrá-los, né? Lembrando que cada vez que você usa os nossos links, você ajuda o canal a seguir em frente, você nos apoia cada vez que você usa um dos nossos links de compra, certo? Bom, o escritor norte-americano Dan Brown certamente foi um dos últimos grandes fenômenos literários na cultura pop nessas últimas 2 décadas. Os conhecimentos do pai matemático e da esposa Blythe, professora de História da Arte e pintora, foram decisivos nos enredos de seus livros que envolvem conspirações, simbologia, história, política e ciência, sendo os 2 mais conhecidos, O Código da Vinci e Anjos e Demônios. Um dos poucos livros de Dan Brown que não trazem Robert Langdon como personagem principal, Fortaleza Digital é um livro do escritor que precisa ser redescoberto urgentemente, pois a guerra criptográfica aqui impressa soa altamente atual, além de trazer uma mulher como protagonista. Na trama, a matemática Susan Fletcher, chefe de criptografia da Agência de Segurança Nacional Americana, luta para solucionar um código que nem os supercomputadores conseguem desbravar. Certamente, Fortaleza Digital é um dos livros de Dan Brown que envelheceram melhor. O nosso segundo livro, ele traz uma espécie de apocalipse pela astrofísica. Estou falando de A Última Teoria de Einstein, de Mark Alpert. Esse livro é uma aventura escrita por Mark Alpert, um astrofísico pela Universidade de Princeton e colaborador da renomada Scientific American, ou seja, uma revista de ciência. Ou seja, sua carreira é baseada em tornar inteligível ideias científicas para leitores leigos. Essa habilidade vai ser muito importante nesse livro que combina teoria científica moderna, perseguição do FBI e experimentos que podem destruir todo o mundo. E com isso ele conjura uma obra empolgante e de tirar o fôlego, onde Albert Einstein teria descoberto essas equações e validado sua teoria de tudo. Essa descoberta teria sido dividida e distribuída por Einstein de modo particionado a seus mais proeminentes alunos, que agora estão sendo caçados e torturados para que divulguem os pedaços que conhecem da teoria,
que será usada para criar uma arma altamente letal. O nosso terceiro livro é um clássico da ficção científica. Estou falando de Os Despossuídos, de Ursula Le Guin. O universo literário criado por Ursula Le Guin é tão complexo quanto essencial para a ficção científica. Em Os Despossuídos, ela cria uma trama sobre dois planetas gêmeos separados por conflitos e desconfianças, e um homem que arriscará tudo para reuni-los. Esse homem é, na verdade, um físico matemático e ativista que está lutando com teorias do tempo e como elas definem duas sociedades diferentes, e o que nossa compreensão do mundo natural sugere sobre a realidade, percepção e como isso afeta a filosófica e social, remetendo à nossa antiguidade, onde a matemática, física e filosofia eram estudadas juntas como filosofia natural. Nosso quarto livro é um livro hoje esquecido, mas que merece ser redescoberto. Estou falando de O Teorema do Papagaio. O Teorema do Papagaio é um best-seller imediato quando publicado pela primeira vez na França. Rush, um livreiro parisiense, recebe uma herança de um amigo há muito tempo perdido na Amazônia. Essa herança é uma vasta biblioteca de livros de matemática, o que o impulsiona a uma grande exploração na história da matemática. Enquanto isso, Max, cuja família mora com o Sr. Rush, recebe um papagaio volúvel que discute matemática com qualquer um. Quando o Sr. Rush fica sabendo da misteriosa morte de seu amigo em uma floresta tropical brasileira, ele decide que, com a ajuda do papagaio, vai usar esses livros para ensinar Max e seus amigos os mistérios dos elementos de Euclides, Teorema de Pitágoras e as inúmeras outras maravilhas matemáticas. Mas logo fica claro que o Sr. Rush herdou a biblioteca por outras razões que não o previamente dito, e antes que ele perceba, eles estarão correndo para evitar que o papagaio e novos teoremas vitais caiam em mãos erradas. Nosso quinto livro é uma releitura do mito da caverna de Platão pela matemática. Estou falando do clássico Planolândia, de Edwin Abbott. Esse livro, escrito sob o pseudônimo de A. Square e publicado em 1884, é clássico quando falamos de livros de ficção que misturam matemática, sendo inspiração para outros autores como Johannes Berg e Ian Stewart escreverem respectivamente Sphereland e Flatterland, ambos ainda sem tradução no Brasil. Numa espécie de releitura do mito da caverna de Platão, Planolândia é, também, uma exploração da natureza das dimensões, da geometria e da hierarquia social vitoriana. Isso porque o narrador é um quadrado residente na Planolândia que sonha com uma visita a um mundo tridimensional, o que o leva a questionar a sua e a nossa compreensão das dimensões e da realidade. Já caminhando para a última parte da nossa lista, temos o Orgulho Nerd da Matemática, né? O clássico O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Esse é o primeiro livro da série de Douglas Adams, que começou como um programa de rádio para a rádio britânica BBC em 1978, para depois virar livro, série de TV e filme. Nesse primeiro livro, somos apresentados à dupla Arthur Dent e Ford Perfect, que escapam de uma destruição da Terra, de carona em uma nave espacial hostil, já nos primeiros momentos da narrativa. Aqui cabe mencionar que a destruição da Terra se dá, pois ela precisa ser demolida para a construção de um viaduto intergaláctico. Daí a gente já pode perceber o teor humorístico e sarcástico que tempera o enredo de O Guia do Mochileiro das Galáxias, aliado ao choque cultural e muitas alegorias com os absurdos que vivemos cotidianamente. Além disso, em suas páginas, somos convidados a considerar a bistromatemática, onde a relação entre os itens da conta, o custo de cada um e o número de pessoas à mesa prova que os números escritos em cheques de restaurante dentro dos limites dos restaurantes não seguem as mesmas leis matemáticas que os números escritos em qualquer outro pedaço de papel em qualquer outra parte do universo. Talvez seja a própria precisão da matemática, sua própria seriedade, que torna tão prazeroso vê-la usada a serviço do absurdo como dado nesse exemplo. Nosso último livro da lista de livros essenciais de literatura, né, de ficção para quem gosta de matemática, é a primeira parte de uma saga épica da ficção científica. Estou falando de O Problema dos Três Corpos, de Cixin Liu. Para mim, essa saga é a melhor saga que eu li de ficção científica desde a fundação do Isaac Asimov.
O Problema dos Três Corpos é o livro que inaugura a mais importante trilogia chinesa da atualidade, a cargo do escritor Cixin Liu, um engenheiro por formação e o primeiro escritor não anglófono a vencer o prêmio Hugo de melhor romance. Usando como ponto de partida a China de final dos anos 60, imersa numa revolução cultural, Cixin Liu cria uma narrativa sanfonada em sua linha temporal que revela um projeto secreto envolvendo um pequeno grupo de astrofísicos, militares e engenheiros, além de ondas sonoras, extraterrestres e conspirações mundiais opostas. Claro que existem complexos e pesados conceitos científicos, como a teoria do caos, o problema dos três corpos um grau acima do solucionado por Leonhard Euler, radiação cósmica de fundo em microondas, singularidades, etc. Mas todos esses conceitos estão diluídos de modo fluido, mesmo que a carga enciclopédica engrosse em certos momentos, quebrando o ritmo, mas dando personalidade à narrativa. Além disso, após o final dessa leitura, desse livro, eu duvido que você tenha a mínima ideia de onde esse escritor chinês pode chegar quando você lê o segundo livro, A Floresta Sombria, e principalmente o terceiro livro, O Fim da Morte. Bom, esses então foram os nossos 7 livros de ficção para quem ama matemática. Se você já leu algum e tem algum comentário, deixa aí para nós o que você achou. Se você já leu vários, comente qual você acha melhor. Né? Se você não leu nenhum, por onde você quer começar, né? E aí, se você gostou do nosso vídeo, seja um apoiador do nosso projeto. Se puder, né, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal. Se quiser apoiar, agradecer ainda mais, você pode fazer um Pix de qualquer valor para nós. A chave Pix está aí na descrição. Antes de sair, não se esqueça que na descrição temos links para todos os livros citados no vídeo, além de um link que te leva para o site onde você pode ler esse artigo, né, o artigo que motivou esse vídeo, bem como outros artigos especiais sobre matemática, assim como ter cursos gratuitos de cálculo, equações diferenciais, álgebra linear, geometria analítica, né, artigos com listas de exercícios e conteúdos teóricos também. Tá bom? Então era isso, abraços e até o próximo vídeo.